Que episódio sensacional de Jujutsu Kaisen, que época boa pra gostar de Jujutsu Kaisen. Vamos conversar um pouco agora sobre o episódio 20 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Esse episódio, ele foi muito bom mesmo. Eu nem tinha intenção de fazer vídeo comentando os episódios separadamente, eu queria fazer um vídeo só no final da temporada, comentando a temporada como um todo. Mas esse episódio aqui, ele me motivou a fazer um vídeo falando especificamente sobre ele, porque ele foi muito bom e tem muitos pontos ali que dá pra comentar. Ele já começa com o pé na porta, assim, ele começa mostrando ali o impacto em cima do Itadori em relação à morte da Nobara. A gente vê o corpo da Nobara ali no chão, uma cena muito tensa, e a gente vê que o Itadori ele simplesmente quebra diante daquela cena. Então, ele já tinha passado por tudo que ele passou com o Sukuna em Shibuya, depois ele vai lá e perde o Nanami, e agora ele perde a Nobara e ele simplesmente quebra. E enquanto o Itadori estava quebrado, a gente vê o oposto do outro lado. O Mahito ele estava extremamente animado, extremamente feliz com tudo que ele estava fazendo, e ele se reconhece dentro daquela posição ali, aquela posição de maldição que realmente iria matar as outras pessoas e fazer o Itadori sofrer. E nisso, a gente vê o Mahito vindo pra cima do Itadori ali, acertando um Kokusen em cima do Itadori ali, causando muito dano, e nisso o Itadori apanha, e apanha muito do Mahito. No último episódio, a gente tinha ficado feliz de ver o Itadori vindo pra cima do Mahito e macetando ele na porrada, e aqui a gente vê o oposto, assim, colocando a gente também naquela posição de tensão, de angústia, de ver ali o nosso protagonista sofrendo tanto e apanhando tanto assim do Mahito. E nisso, a gente tem a chegada ali da estrela desse episódio, que é o Todo, que tem uma entrada simplesmente magnífica. O Todo, ele é um personagem muito bom, eu gosto muito desse personagem, ele passa toda uma imponência, ele é um personagem que tem todo um carisma específico ali, e ele chega ali pra colocar ordem na casa. E nisso o Todo, ele salva ali o Itadori, que ia ser morto pelo Mahito, porque basicamente ele tinha desistido de tudo. Ele tava ali completamente desanimado ali de seguir em frente na vida dele, naquela luta. E aí, após salvar o Itadori, o Todo ali, ele faz um discurso ali pra poder motivar o Itadori. Ele mostra pro Itadori ali que essa é a realidade dos feiticeiros de Jujutsu, assim. É um rastro de sangue que eles vão percorrer durante a vida deles, e que a morte vai acabar cercando eles. E assim, GG Akutami é simplesmente uma autora sensacional. Ela basicamente está quebrando o paradigma de shonen aqui, basicamente matando personagens, sabe? Então, trazendo uma fatalidade pro mundo dela, assim, que é muito difícil a gente ver em outras obras. E isso traz todo um peso, toda uma tensão muito grande para quando a gente está assistindo esse episódio. E a gente viu um pouquinho disso na primeira temporada, e nessa segunda temporada aqui com o arco de Shibuya, simplesmente ela tá metendo o pé na porta, assim, simplesmente mostrando que esse mundo é um mundo cruel, a realidade de Jujutsu Kaisen é uma realidade cruel, e sim, os personagens eles vão morrer. E da mesma forma que a autora, ela coloca a gente em desespero, em super tensão, ela também causa um pouco ali de alívio, dá um pouquinho de esperança, tanto pra gente que tá assistindo, quanto pro Itadori. A gente vê um novo personagem ali, que é o Arata, que é um aluno do primeiro ano ali da escola de Kyoto, que ele faz meio que um estancamento ali, ele faz uns primeiros cuidados ali nos ferimentos do Itadori. Ele não cura o Itadori, ele basicamente faz com que os ferimentos dele não piorem, ele explica isso pro Itadori, e ele fala que ele fez essa mesma coisa com uma Nobara ali que tava no chão, e isso dá esperança pra gente de que possivelmente a Nobara não morreu e que ela pode estar viva. Inclusive ele fala pro Itadori que não é pra ele ter esperança, mas tadinho do Itadori, ele tem esperança sim. A gente vê nos olhos do Itadori ali que sim, ele espera sim que a Nobara esteja viva e que ele tenha conseguido sim salvar a Nobara. E no fundo, a gente também tem essa esperança. E a partir disso, a gente tem ali o comecinho da luta do Todo e do Mahito. E a gente vê ali que o Mahito ele tem dificuldade de lidar com o Todo, que é um feiticeiro muito forte. Lembrando, o Todo aqui é um feiticeiro de grau 1. E o encantamento dele ele faz com que ele consiga trocar de local, tanto com pessoas quanto com objetos inanimados, quando ele bate palmas. Não necessariamente ele precisa bater palmas para isso, mas até o momento a gente viu que quando ele bate palmas, ele consegue trocar de local. E isso faz com que ele consiga não só acertar muitos ataques no Mahito, mas também desviar de todos os ataques dele. E quando o Mahito ele finalmente entende a técnica do Todo ali e vai ali acertar o Todo, finalmente acertar um golpe no Todo, a gente vê que o Todo ele troca de local com o Itadori, e o Itadori volta pra luta com pura determinação e acerta um Kokusen na cara do Mahito ali. É um momento
muito épico, que deixa o episódio lá em cima, assim. E aqui a gente vê que o Itadori ele consegue entender um pouco mais em relação ao seu destino contra o feiticeiro Jujutsu, ele consegue entender um pouco mais em relação à morte do Nanami ali, que tem aquele recado que é muito importante, e o Todou ressalta isso pra ele, né, de que qual foi a mensagem que essas pessoas que era importante pro Itadori deixou pra ele. E a gente vê ali os últimos momentos do Nanami ali deixando o Itadori tomar conta daquela estação, que o Itadori assumisse aquela posição a partir dali. E é isso que o Itadori vai começar a fazer nessa luta. Ele vai tomar a iniciativa para poder enfrentar o Mahito. Mas antes que a luta dê prosseguimento, a gente vê ali que os estudantes de Kyoto eles estão indo para Shibuya e a gente vê ali o último diálogo ali da Miwa e do Mekamaru. Mekamaru também que tinha deixado ali meio que aquelas marionetes ali com a Miwa, né? E ele deixa um restígio ali da energia amaldiçoada dele ali que faz com que ele consiga se comunicar com ela mesmo depois dele ter morrido. Se você não se lembra, o Mekamaru ele morreu ali lá no comecinho da temporada pelas mãos do Mahito. E esse diálogo aqui do Mekamaru e da Miwa, assim, eu achei bem emocionante essa despedida dos dois. E a gente vê ali que o Mekamaru ele tinha feito vários planos, né? Inclusive é o Mekamaru que enviou o Todo e o Arata para Shibuya. Ele não enviou os outros alunos de Kyoto porque ele sentiu que eles não estavam preparados para poder enfrentar aquela situação, embora no caso aqui eles estão indo ainda para Shibuya. E aí a Miwa, ela tenta entender um pouco sobre o porquê que o Mekamaru não contou com ela, né? Não contou com os outros alunos de Kyoto. E a gente tem a declaração do Mekamaru, né? Que fez tudo isso, a gente sabe, para poder recuperar o corpo dele de volta e poder estar do lado da pessoa que ele amava, que era a Miwa. Até que enfim a energia amaldiçoada dele acaba e ele acaba tendo que se despedir ali da Miwa, ali é um momento bem emocionante desse episódio. E aí, depois desse flashback, a gente volta para a luta principal desse episódio, que é a luta do Mahito, do Todou e do Itadori. E assim, é importante comentar aqui que, mesmo com toda a polêmica envolvendo o Estúdio Mappa, que esse episódio ele simplesmente estava incrível, assim. A animação ela estava muito bonita, a coreografia da luta também estava muito bonita. Na minha visão, assim, toda essa segunda temporada, assim, apesar de muita gente estar criticando, eu realmente ter achado essa animação muito, muito boa mesmo, sabe? Mas eu sinto que esse episódio aqui ele tá muito superior aos demais, principalmente ali em relação à fluidez e à compreensão da coreografia da batalha ali. Por exemplo, a luta entre o Sukuna e o Mahoraga que aconteceu alguns episódios atrás, ela foi muito elogiada, mas também ela foi muito criticada, principalmente porque é meio confusa demais. Então você não consegue entender muito bem o que está acontecendo ali. Já nessa luta aqui, a gente tem momentos muito incríveis, muito bem coreografados e também muito bem animados. É uma cena muito bonita de se ver. E nisso a gente vê o Todou, o Mahito e o Itadori indo ali para os andares superiores ali dos metrôs de Shibuya. E aí o Todou ele faz um ataque combinado ali com o Itadori, né? O Itadori primeiro ele lança uma pedra ali em altíssima velocidade e o Todou ele troca de local com essa pedra, indo de encontro com o Mahito em altíssima velocidade. E aí a gente tem o terceiro Kokusen sendo acertado nesse episódio. E é isso, assim, 3 Kokusens sendo acertados por personagens diferentes em um único episódio. Se você não se lembra ali o que é o Kokusen, já fiz um vídeo falando aqui que tá aqui no canal, mas é basicamente quando um feiticeiro ele consegue imbuir energia amaldiçoada dentro ali de 0,0001 segundos dentro daquele ataque. É basicamente um ataque crítico, né? E aí esse ataque ele tem o poder de um ataque normal multiplicado por 2,5. Não só isso, como o Kokusen ele permite ali que a pessoa ela consiga entrar no nível de consciência em relação à energia amaldiçoada muito superior a qualquer outra pessoa que nunca tenha usado aquela técnica. E isso faz com que o feiticeiro ou a maldição, no caso do Mahito ali, eles têm um boost em relação ao nível de poder. Então basicamente o feiticeiro ele começa a atuar ali dentro da luta ali com 120% de todo o seu potencial dentro da luta. Então os feiticeiros eles começam a ficar muito mais poderosos. Então, após usar um Kokusen, o feiticeiro ele se torna muito mais poderoso. E é isso que a gente vê aqui nesse finalzinho do episódio. Tanto o Mahito, quanto o Itadori, quanto o Todou usaram o Kokusen e agora os 3 estão a 120 do seu potencial máximo ali. E o próximo episódio ele promete muito em relação a essa luta, levando em consideração todo esse contexto que foi construído. E esse episódio aqui, ele pra mim tá bem acima da média, assim, de Jujutsu Kaisen, assim, até mesmo da primeira temporada, Jujutsu Kaisen Zero, as lutas que aconteceram antes desse episódio aqui, nessa segunda temporada, assim, não só em relação ali à luta, à coreografia, à animação, mas em relação à história também, né? A gente tem basicamente aqui toda a carga emocional de toda a segunda temporada sendo jogada dentro desse episódio. A gente vê o Itadori quebrando, a gente vê ali os sentimentos da Miu com o Mekamaru, e a gente vê ali o Todou jogando toda a motivação pra cima do Itadori ali pra gente finalmente ter a última luta, a luta de conclusão dessa batalha. Eu simplesmente tô muito, muito animado pra ver o próximo episódio de Jujutsu Kaisen.
E vocês, o que vocês acharam desse episódio e o que vocês esperam dos próximos episódios até o final dessa temporada de Jujutsu Kaisen. Inclusive, esse vídeo aqui ele não estava planejado, então se você gostou desse vídeo aqui, deixa aqui nos comentários um feedback que quem sabe eu não volto na semana que vem comentando um pouco mais em relação aos episódios semanais de Jujutsu Kaisen. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado se você assistiu até agora. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até mais!